é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite às pessoas que nos acompanham de suas residências. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nessa noite. Mais uma vez estamos retomando as nossas atividades apenas pela internet. Não podemos fazer de forma presencial, conforme nos foi determinado pelo decreto estadual e municipal que está acompanhando. Então queremos convidar as pessoas que nos acompanham de suas casas, que é o momento em que nós adentramos ante o nosso Deus, ante o nosso Senhor, para nós louvarmos, para nós adorarmos o seu nome. E independente de estarmos presencialmente ou apenas virtualmente, nós vamos adorar o Deus que se encontra em todo lugar e que atende a todos. Por isso eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 75. É um salmo de Asaf e um salmo que nos lembra que Deus é de fato juiz, que Deus é de fato quem governa sobre tudo e sobre todos, que Deus tem um governo sobre todas as coisas e que nada, absolutamente nada, pode fugir da vontade, dos desígnios desse Deus.
Diz assim a palavra do Senhor: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sovem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. O que o Senhor nos diz nessa noite, irmãos, é que independente das circunstâncias, independente da situação, independente do quadro em que nós nos encontramos, nós devemos dizer como o salmista: quanto a mim, quanto a nós, exultaremos ao Senhor. Quanto a nós, salmodiaremos louvores ao Deus que nos criou, ao Deus que nos remiu, ao Deus que nos chamou. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, é por isso que nós nos reunimos mais uma vez, aqui na casa de oração, e as pessoas precisamente que estão nas suas casas. Domingo é o dia que nós nos reunimos, que nós separamos para adorar o nosso Deus. É um dia de festa, é um dia de alegria. Mesmo que estejamos entristecidos por ver a nave do templo vazia. Mas hoje é domingo, é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. É essa a orientação que o Senhor nos dá. Precisamos nos alegrar em todo o tempo, em todo lugar, em toda e qualquer circunstância. Nos alegrar, porque independente de como o mundo esteja, nós temos a certeza de que o nosso Deus tem o controle sobre ele. O nosso Deus tem o controle sobre todas as coisas, como tem o controle sobre nossas vidas. Então é motivo de nós nos alegrarmos, de nós agradecermos, de nós engrandecermos esse Deus, de nós louvarmos com alegria. E é isso que nós faremos nessa noite. Louvaremos com alegria ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos remiu. Mas para nós louvarmos a esse Deus, é necessário que nós adentremos diante dele com confissões de pecados. É necessário que nós nos lembremos das coisas que nós fazemos constantemente, que nós sabemos que maculam a presença do Santo Espírito. É necessário que nós nos lembremos das coisas que nós dizemos, que nós falamos, que nós deixamos de fazer e que o Senhor espera que nós façamos. E não temos tido tão obedientes, temos sido muitas vezes negligentes. Por isso, eu convido vocês, aos que estão aqui conosco, as pessoas que estão em suas casas, a grande maioria, que possam nesse momento fechar os seus olhos, se possível, pôr a mão no seu coração, como você quiser, mas uma forma de reverência, uma forma de se lembrar, uma forma de se colocar diante do Deus que te formou, diante do Deus que te criou, diante do Pai que tanto te ama, e que por muitas vezes não somos merecedores desse amor. Tente lembrar, traga a sua memória. O que é que você tem feito? Como você tem agido? Como você tem se comportado? Que atitudes você tem tido que necessita clamar ao Senhor, pedir por perdão? O que é que você fez no dia de hoje que ainda não confessou? O que é que você fez no dia de ontem que ainda não confessou? Esse é um momento seu. Só você e o seu Deus. Só você e o Deus que te formou. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Deus de misericórdia, nos colocamos ante a tua presença como filhos arrependidos, como filhos que reconhecem as suas falhas, como os filhos que entendem o quanto nós temos sido negligentes, o quanto nós temos deixado de te adorar genuinamente, o quanto nós temos dado prioridade a outras coisas e temos deixado de dar a devida glória a ti. Ó Pai amado, ensina-nos mais uma vez,
perdoa-nos mais uma vez, segura em nossa mão, Senhor, nos põe de pé, para que da nossa boca saia um genuíno louvor, para que o nosso coração se derrame ante a Tua presença, para que a nossa mente volte a ser cativa à Tua vontade, porque nós entendemos, Senhor, que não há outra forma de vivermos nessa terra, a não ser sob os Teus cuidados, a não ser sob a Tua orientação, a não ser debaixo da Tua santa proteção. Por isso, Pai amado, perdoa os nossos pecados, e que perdoados como estamos, como nos sentimos, possamos olhar para o Teu alto e sublime trono e dizer: Senhor, vem mais uma vez, vem, Senhor, cuida de nós, cuida de mim, sustenta-me debaixo da Tua graça, orienta-me, ensina-me a Te adorar como Tu mereces, ensina-me a Te adorar como Tu és digno. Por isso, Pai amado, nessa noite, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Tudo que se fizer nesse lugar, Senhor, seja tão somente para exaltar o Teu nome, seja tão somente para dizer que Tu és digno de toda honra, de toda glória, seja tão somente para nos lembrarmos que nada somos sem Ti, e que o Teu amor por nós é de uma forma que não conseguimos descrever, que o Teu zelo por nós coloca alegria em nossos lábios, coloca sorriso em nosso coração, porque sabemos que não merecíamos tão grande amor, mas mesmo assim o Senhor tem nos sustentado, mesmo assim o Senhor tem nos guardado, mesmo assim o Senhor tem mantido a sua igreja fiel, para continuar testemunhando do seu amor e da sua verdade. Recebe, Senhor, nossa oração nessa noite. Cuida, Senhor, da direção desse culto nessa noite, que o Teu Santo Espírito que é presente em nossas vidas, se faça presente em nosso meio, trate conosco, sare as nossas feridas e nos ensine a Te amar acima de tudo e a Te temer acima de todos. No santo nome de Jesus Te damos graças. Amém e amém. Louvemos ao Senhor, irmãos. Também quero cumprimentar o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus, expressar a nossa satisfação de poder prestar culto de louvor e adoração ao nosso Deus, mesmo com as portas do templo fechadas. O Senhor nos permite momentos maravilhosos na sua santa presença. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há lugar melhor, irmãos, para estarmos do que esse aqui. Casa tão aconchegante, casa em que a presença do Senhor se manifesta de tal maneira que a gente não consegue. Então queremos adorar o nosso Pai eterno, e assim como o Senhor colocava uma palavra no meu coração quarta-feira passada, Salmos de número 42, quando o salmista era obrigado a sair da sua cidade, exilado, tendo que ir para uma terra distante, e lá o seu maior problema era a distância do culto a Deus. E se não bastasse só isso, a presença de inimigos que a todo momento perguntavam: teu Deus, onde está? Hoje a gente tem que fechar as portas devido à situação delicada que o nosso mundo se encontra. Mas o que eu quero dizer para cada um de vocês, irmãos, é que mesmo que o santuário de Deus possa estar alguns dias com as portas fechadas, há um lugar que a presença do Senhor nunca se afastará, que é dentro de nosso coração, dentro de nossas almas. Só basta querermos para tê-lo dia após dia. E assim como está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A presença de Deus está em todos os lugares, está dentro de nós. Vamos adorar a Deus nesse momento. Senhor,
preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nada pode nos separar, irmãos, do amor desse Deus tão poderoso. Vamos continuar adorando. Separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte, é profundo, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha.
eu sei que me amas. Teu amor, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o sopro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não Queridos, graça e paz, queremos, nesse momento, agradecer a Deus pelo privilégio de poder ainda estar aqui. Para você, nossos irmãos, nossos amigos que estão em casa, nos assistindo pelo perfil do nosso Facebook, o presbítero Juarez já explicou, não é, o motivo por que nós estamos transmitindo o nosso culto, tão somente pelo nosso perfil, sem a presença de pessoas aqui no templo, exceto aqueles que nos auxiliam para que aconteça essa transmissão, o nosso louvor, a nossa equipe técnica, o nosso ministério que está funcionando muito bem nesse período, o Ministério de Multimídia, e nós queremos agradecer ao Senhor. É fato que isso não nos alegra, não é? Porque parece, não é, que para algumas pessoas a gente fica feliz em ter as portas da igreja fechadas e fazer o culto online. Pelo contrário, queridos, isso não alegra o nosso coração, mas independente da força do decreto, nós como igreja e como conselho, nós pensamos na vida. Hoje pela manhã, nós estamos esclarecendo isso na EBD da nossa igreja, lá em Campina Grande, e o reverendo André foi muito feliz quando ele, informando, né, sobre as decisões tomadas, disse uma coisa que de fato é o mais importante nesse conceito que nós estamos tendo agora de igrejas parcialmente fechadas. É que, na verdade, queridos, entende-se que um culto público, entende-se que um ajuntamento, né, como igreja, entende-se que ela é formada por pessoas vivas. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo, na verdade, é tentando, de todas as maneiras possíveis, não é, guardar a vida daqueles que nós amamos. Então, nesses 15 dias que nós vamos passar, tendo as nossas transmissões, né, dos nossos cultos online, nós podemos entender que nós estamos evitando muito choro, queridos. E por isso, nesse momento, nós vamos estar trazendo à memória pessoas que estão precisando das nossas orações. Porque enquanto nós estamos aqui fazendo este culto, nesse exato momento, a família chorando seus mortos, queridos. Mortos, quer seja pela Covid ou por complicações que essa enfermidade, por sequela dessa enfermidade. E então nós temos que orar por essas pessoas. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Há motivo de muita alegria em nosso meio nessa noite, mas há motivo em que nós estamos aqui para chorar com os irmãos que choram. E eu quero começar nesse momento, antes que a gente possa fazer qualquer outra atitude, agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. São 15 dias que nós vamos ficar com o nosso templo fechado, as portas fechadas, mas temos certeza que Deus permitiu tudo isto. E essa ferramenta que nós temos aqui possibilita você que está em casa a nos assistir. Eu estava acompanhando aqui, há várias pessoas da nossa igreja que estão ali, né, pessoas amigas que estão nos ouvindo agora por meio do nosso perfil. Esse não é digamos assim, a coisa que nós gostaríamos que estivesse acontecendo, mas é o que nós temos e vamos usar essa ferramenta para que também o Evangelho chegue até sua casa. Mas eu quero nesse momento orar pelos nossos aniversariantes,
Alguns irmãos estão oferecendo esse culto em ações de graças, e também há motivo de oração que nós queremos nessa noite apresentar para a igreja. Nós queremos primeiro citar aqueles irmãos que estão recebendo de Deus hoje mais um ano de vida, famílias que estão agradecidas ao Senhor, mesmo em meio às lutas e às enfermidades, estão celebrando vida. E aqui eu quero me alegrar com a nossa irmã Aline Luna de Carvalho, esposa do nosso amado irmão Gustavo, que com certeza está em casa juntamente com Gorete, com Gustavo, estão lá, né, ouvindo a palavra de Deus e celebrando com gratidão esse momento. Ela completa hoje, né, no dia 14, mais um ano de vida. E juntamente com ela, a nossa irmã Elizabeth, mais conhecida como Beth, né? Elizabeth de Paula, a esposa do nosso diácono Ricardo, também está celebrando junto com Ricardo, com Caléu. E a família, né, de Maria também está ofertando esse culto aqui em gratidão a Deus, a família Maria Duarte, especialmente Rafaela, sua filha, que oferece esse culto em gratidão a Deus pelo nascimento, né, de Eduardo, primeiro filho desse casal abençoado, amigo nosso, Danilo e Rafaela, irmãos da nossa igreja, estão celebrando ao Senhor pela chegada de Eduardo, mais uma ovelhinha para o aprisco do Senhor, louvado seja Deus. Então, hoje é dia de festa naquela casa, né? Beth está aniversariando, Rafaela está com a bênção do Senhor em seus braços, então é motivo de gratidão. E também nós queremos celebrar no dia 16, o aniversário do nosso irmão Manuel Tavares Sobrinho. Nosso irmão Manuel vai celebrar aniversário bem pertinho da sua amada, né? Então vamos fazer uma festa só, que a nossa irmã Valdeci Tavares de Souza vai aniversariar no dia 19, e como ela me disse, nós estivemos lá visitando ela essa semana, ela disse: pastor, o meu dia de nascimento é dia 9, mas só que me registraram no dia 19. Eu digo, eu entendo, né? Isso acontece, né, Sandra? Com Sandra também. Então, ela vai estar celebrando no dia 19, mais um ano de vida. E no dia 20, o nosso irmão Lucas Vinícius, né? Lucas, que é sobrinho nosso, né? Filho de Aninha. Luquinhas vai estar celebrando aniversário no dia 20. Então, esses 5 irmãos estão gratos a Deus, porque Deus os concede mais um dia de vida, mais um ano de vida. E também nós temos como gratidão deste culto, não é? Como já foi citado, né, no nascimento de Eduardo, mas também nosso irmão Gil, que está nos assistindo agora, nos ouvindo por meio do nosso perfil, ele ainda há pouco passou uma mensagem dizendo que sua mãe, a nossa amada irmã Judite, estava internada na ala vermelha, mas saiu da ala vermelha, já está sendo quase que livre, né? E tendo alta hospitalar. Eu creio que isso deve acontecer nos próximos dias. Então, nossa irmã Judite, a mãe de Gil, estão agradecendo a Deus pela saúde da nossa irmã. Mas também uma outra família que celebra conosco em gratidão é a família da nossa irmã Beatriz, né? Então, Vivi, Beatriz e Gerlane estão agradecendo a Deus. Nossa irmã Beatriz passou por uma cirurgia bem sucedida, para a honra e a glória do nosso Deus, já está em casa, se recuperando. Então essa família está agradecendo ao Senhor. Então perceba que nós temos motivos de gratidão a Deus, mas também, irmãos, nós temos aqui motivos de oração. Perceba que nós estamos sendo tomados todos os dias de assalto por notícias que não gostaríamos de estar recebendo. Então nós queremos apresentar a igreja, para que a igreja esteja orando conosco, a família de Kelly. Kelly é a vizinha da minha sogra de Fátima, lá em Bodocongó. Os irmãos sabem que em 8 dias, no espaço de 8 dias, né, Kelly perdeu o seu marido, que morreu, né, cometido pela Covid. 8 dias depois, a sua mãe faleceu e ela está em casa acometida. Então é uma tragédia familiar. Vamos orar, não somente por Kelly, mas também por Fábio, que é o seu irmão, porque eles já não tinham seu pai e agora perdeu, né, ou perderam a sua mãe. Então vamos orar por essa família, para que Deus abençoe a vida de Kelly, a vida de Fábio, e por que não dizer a vida de Carlos. Mas também tivemos a notícia de perdermos uma amiga, né, do nosso tempo de mocidade, juventude, Suzete, que também era da contemporânea de Sandra, lá onde Sandra mora, no bairro Borocongó. E Suzete também acometida, né, 50 anos, 52? 49
49 anos acometida, veja, 49 anos acometida também dessa Covid, não é? Então vamos orar pela família de Suzete, mas também nós queremos orar pela família de Simãozinho, né? Quem de fato mora aqui em Queimadas sabe, hoje pela manhã foi noticiado o falecimento do nosso amigo Simãozinho, que teve participação na vida política aqui da cidade de Queimadas. Simãozinho, que por muito tempo foi gerente, né, engenheiro da Cagepa, e que nós temos em particular uma amizade com essa família por intermédio de Silvino, seu irmão, aqui também representado, né, Juarez? Por Juarez, que tantos anos trabalha com Silvino na Granfuge, e nós estamos compartilhando dessa dor com o nosso irmão Silvino, que perdeu o seu irmão Simãozinho. Mas tem algumas famílias também próximas de nós, no que diz respeito à Igreja Presbiteriana do Brasil. No nosso sínodo, nós estamos também compartilhando da dor dos nossos pastores, reverendos Cláudio e Gabriel, que também perderam seu pai pela Covid-19. Essas são as pessoas que estão chorando agora os seus mortos. Mas alguns outros pedidos de oração, e eu quero pedir aos irmãos que continuemos orando, queridos, pela família da nossa irmã, que está com seu pai ainda hospitalizado, que é a nossa irmã Betânia Brito. Seu pai Romildo, o senhor Romildo, continua hospitalizado, Betânia continua com ele lá, mas hoje pela manhã, ou foi ontem à tarde, ela me mandou uma notícia de que o pai dela estava restaurando, não é, a saturação, a respiração mecânica estava sendo tirada. Então louvado seja Deus que Ele está respondendo ao tratamento. E também pedir aos irmãos que orem por algumas famílias da nossa igreja lá em Campina Grande. Nós detectamos que algumas famílias, especialmente 3 famílias da nossa igreja, estão acometidas. Um dos nossos zeladores, uma da nossa funcionária, estão acometidas, a nossa irmã Fátima, que é secretária. Então vamos pedir a Deus que Deus abençoe a vida desses irmãos na nossa igreja que estão acometidos desse mal. E orar também por Glorinha, né? Nós ouvimos ainda há pouco a nossa irmã Raquel colocando aí no pedido de oração que intercedêssemos em favor da vida de Glorinha. E também orar ainda, né, Rosélia, por seu Rivaldo, tio de Rosélia, que continua no estado de depressão sério, para que Deus traga graça e, sabe, derrame bem sobre a vida dele. Eu não sei se aquele outro é Nelson, não sei quem era o outro que ainda está hospitalizado também, está lá no pedido de oração da nossa igreja. Então vamos orar por essas pessoas, irmãos. Então nós vamos fazer isso, vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, vamos agradecer a Deus por esses irmãos que estão ofertando esse culto em gratidão, mas vamos também interceder por essas famílias que nesse momento necessitam das nossas orações. E vamos interceder a Deus, para que Deus guarde cada um de nós. Na próxima segunda-feira, que é amanhã, nos grupos da nossa igreja, nós estaremos divulgando um relógio de oração. Já estou antecipando aqui para você, porque nós vamos divulgar, nós vamos tentar fechar um círculo de, no mínimo, queridos, 12 horas de oração ininterruptas em favor da nossa cidade, da nossa nação, dos nossos familiares, dos nossos amigos e irmãos que estão infectados. Então nós vamos, na segunda-feira, você vai receber isso no seu WhatsApp, nos grupos e no seu privado, para que a gente feche um horário, para que possamos estar orando de forma ininterrupta. Nós precisamos orar. A igreja não está com suas portas fechadas no que diz respeito, queridos, à sua ação como agência evangelizadora e como boca de Deus. Estamos aqui para a gente orar e vamos fazer isso em nome de Jesus. Então, quero pedir a você agora, que você que está em casa, que também tem o seu pedido de oração. Eu sei que há muitos outros pedidos, há muitas outras famílias que também estão com pessoas infectadas, há muitas outras famílias também que estão apresentando a Deus esse culto em gratidão. Então, não sei qual é o teu sentimento nesse momento. Se você quer ofertar esse culto em gratidão a Deus, faça a sua oração agora onde você está. Se você quer interceder em favor de alguém, da sua família, amigos, ou se você tem um pedido específico a Deus, esse é o momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, esse é o momento em que nós nos alegramos com aqueles que se alegram. E aqui estamos nós, Senhor, para celebrar com gratidão ao Senhor, conjuntamente com essas famílias que hoje oferecem esse culto em gratidão, as famílias dos nossos irmãos aniversariantes. E por isso eu entrego em tuas mãos a vida de Aline e a vida, meu Deus, de Beth, essas duas servas do Senhor, exatamente hoje, nesse dia,
estão celebrando mais um ano de vida. O Senhor tem sustentado essas mulheres, tanto a Beth como a Aline, quanto a destra de fidelidade. O Senhor tem dado a elas, ó Deus, o privilégio de poder te servir, de serem mães, de terem suas famílias, de estarem agora em suas famílias, e por meio, ó Deus, do nosso perfil, podem ouvir a palavra de Deus e também entregar suas vidas em gratidão ao Senhor. Então cuida de Aline, cuida da nossa irmã Beth. Mas Deus, essa semana também é motivo da família da nossa irmã Valdeci e Manuel se alegrarem. Ambos vão aniversariar nessa semana, e por isso nós entregamos esse casal em tuas mãos. Que o Senhor sustente esse casal, que são um casal de risco, que o Senhor guarde, os proteja e livre de todo o mal, que eles possam celebrar, Deus, com muita alegria, mais um ano de vida que o Senhor os concede. Cuida de Manuel, cuida de Valdeci, da nossa amada irmã, que a bênção do Senhor não se afaste daquela casa. Cuida da sua família, especialmente do seu filho Cosmo. Deus, abre as portas de emprego para aquele homem, derrama da tua bênção sobre a vida deste casal, lhes dando muitos anos de vida, paz e saúde abundantes, Senhor. Queremos entregar também a vida de Lucas em tuas mãos. Visita agora a casa de Aninha, Deus, e abençoa a vida de Luquinhas. Lucas, que nós conhecemos, vimos nascer, tornou-se um homem responsável, e que o Senhor o abençoe, guardando ele, livrando ele do mal, e o conduzindo, Senhor, nos caminhos que agradam a Ti. Livra dele toda e qualquer arma que o inimigo forjar, e dá ao Teu filho motivos para celebrar com gratidão mais um ano de vida. E aqui, Senhor, nós também colocamos o nosso coração, unidos ao coração de Danilo, de Rafaela, da nossa irmã Maria Duarte, que ganha mais um neto, da nossa irmã Toninha, que recebe mais um bisneto, da nossa irmã Ana, que recebe mais um sobrinho. Guarda essa família, e que a família de Danilo e Rafaela cresça, que Eduardo seja apenas um primogênito, que venha outro, Senhor, e que sempre sejam unidos pelo elo maior do amor. Obrigado pela vida de Eduardo. O Senhor mostra que em meio a tantas tragédias, em meio a sofrimento, a mortes, o Senhor nos dá motivo de nos alegrarmos com a vida. Então, que o Senhor abençoe, e que Eduardo cresça com paz, com saúde, e venha receber os ensinamentos do seu pai, e seguir os exemplos do seu pai, e ser um crente no Senhor Jesus. Mas nós também unimos, ó Pai, junto com o coração de Gil, de Fabiana, de Vivi, de Gerlane e de Beatriz. Essas duas famílias estão gratos ao Senhor. Beatriz por passar por uma cirurgia e está em casa agora com a sua família, se recuperando. Gil agradece pela vida da sua mãe Judite. Ó Deus, que já cometida por 3 AVC, mais uma vez o Senhor colocou a sua mão, e a tua filha está agora livre, ó Deus, de uma enfermidade que a deixou tanto tempo em uma ala vermelha do hospital. Sim, Pai, já, muito em breve ela vai voltar para o convívio da sua família, e nós agradecemos ao Senhor. Mas entregamos agora em tuas mãos as famílias enlutadas, aquelas que choram seus mortos, e pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que visite o coração dessas famílias. Entregamos Fábio e Kelly em tuas mãos, Pai. Visita o coração de Fábio, que perdeu a sua mãe e o seu cunhado. Visita o coração de Kelly, que perdeu o seu esposo, Pai, e perdeu a sua mãe. Deus, que ela entenda que Tu és agora sim o pai do órfão, e Tu és o juiz da viúva. Deus, cuida daquela criança, fruto desse relacionamento de Kelly com seu esposo. Cuida daquela criança para que ela cresça, ó Deus, e seja abençoada pelo Senhor. Entregamos em tuas mãos a família, ó Deus, de Simãozinho, a família de Silvino. Pai, cuida desta família, que agora, Pai, está chorando a ausência de um ente querido. Cuida, Pai, desta casa, e cuida dessa família da maneira que somente o Senhor sabe. Que Teu Espírito Santo conforte os corações de todos os familiares enlutados. Visita o coração dos nossos amados irmãos, reverendo Cláudio e reverendo Gabriel. Deus, que o Senhor os abençoe, com a certeza de que seu Pai agora é cidadão dos céus, vive uma eternidade, e que um dia, não somente eles, mas nós nos encontraremos na eternidade. Então visita o coração dos Teus servos, acalma-os, ó Deus, diante de toda essa tempestade. Pai, eu peço ao Senhor que nesse momento o Senhor tome em suas mãos a família de Suzete. Deus,
Suzete, com 49 anos, foi acometida desse mal e não resistiu. E a família chora. Suzete sempre foi para nós sinônimo de alegria. E é assim que nós vamos nos lembrar dela sempre. Sempre com um sorriso no rosto, sempre tentando alegrar cada um de nós. E por isso eu peço que o Senhor derrame graça sobre essa casa e essa família. Que a paz que excede todo entendimento visite os corações desses familiares de Suzete, Pai, dos amigos, da sua filha, do seu marido. Pai, toma em tuas mãos os nossos irmãos que estão acometidos dessa enfermidade na nossa igreja em Campina Grande. Toma a vida desses casais, toma em tuas mãos a vida de Joabe, em nome de Jesus Cristo. Deus, toma em tuas mãos a vida de Fátima. Pai, te pedimos que o Senhor visite a vida de Adriano e de mais casais que estão infectados nesse momento. Que o Senhor os conserve, Pai, sem nenhuma sequela, para que eles possam voltar às suas vidas normais muito em breve. Mas queremos pedir ao Senhor pela vida, meu Pai, de seu Romildo, o pai da nossa irmã Betânia, pela vida de Betânia, pela vida de Vogran. Obrigado porque o Senhor está cuidando dessa família. Seu Romildo já deixou, meu Pai, a UTI, em breve voltará para casa. Muito obrigado pela recuperação, ó Deus, dessa família. Te pedimos em favor, ó Deus de Glorinha, visita essa senhora que também está cometida deste mal. Toca ao Senhor para que ela possa livrar-se de uma vez por todas dessa enfermidade. Deus, cuida do tio da tua filha Rosélia. Pai, esse homem vem sofrendo há tempo com uma depressão profunda, mas tu és aquele que conhece, ó Deus, o interior do coração do homem. O Senhor pode arrancar, expurgar toda a tristeza, toda a depressão. E por isso eu peço ao Senhor que visite agora a vida de seu Rivaldo e derrame sobre ele as bênçãos da paz, que ele encontre paz. Visita o coração, meu Pai, desta família, em nome de Cristo Jesus. E por fim, Senhor, entregamos em tuas mãos cada um de nós, irmãos que aqui estamos nessa noite, irmãos que estão agora nos acompanhando pelo Facebook. Visita-os, visita a sua casa, suas famílias, derrama da tua graça sobre a vida deles. Eles agora estão intercedendo em favor de algum ente querido, estão apresentando ao Senhor as suas necessidades, mas também estão entregando ao Senhor os seus corações em gratidão. Conhece o Senhor o coração desses homens e os abençoa, cada um deles, homens e mulheres, com a bênção da paz que excede todo entendimento. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Bom, depois desse momento de intercessão, nós vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus, mas antes eu queria convidar a Sandra. Ela vai trazer aqui alguns avisos a respeito de como vai funcionar o Ministério Mulheres Samaritanas, né? Mas lembrando que quarta-feira, né, presbítero Juarez, estaremos aqui na reunião de oração. A equipe vai estar aqui transmitindo para você que está em casa às 19h30 a nossa reunião de oração. Então nós não vamos deixar de estar alimentando você com a palavra de Deus. Então lembre-se, compromisso, 19h30 da quarta-feira, novamente estaremos aqui transmitindo a palavra de Deus, tá bom? Mas Sandra vai trazer aqui um informativo sobre o Ministério Mulheres Samaritanas. Boa noite, graças e paz, amados. Na segunda-feira passada, esse aviso é exclusivamente, principalmente para o Ministério Mulheres Samaritanas, amém? Na segunda-feira passada, nós começamos com um projeto de estudo sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. O que acontece, né? Temos que parar agora e eu convoco as mulheres, as irmãs que ficarem incumbidas de trazer cada semana um estudo sobre a mulher de Provérbio. Eu gostaria que você realmente continuasse, estudasse a palavra, meditasse na palavra, porque oxalá que essa situação passe logo e logo voltamos, né? No tempo que chegar o tempo de a gente voltar, em nome de Jesus vai ser logo. Então a gente dá sequência aos estudos, ok? Então que em nome de Jesus você possa continuar estudando a palavra, né? E meditando naquilo, porque realmente como mulheres devemos realmente meditar naquele provérbio, na mulher de Provérbio, para que nós possamos lidar com a nossa vida mental, nossa saúde mental, nossa saúde emocional e principalmente espiritualmente falando. Então que você possa meditar, estudar, se realmente vivenciar aquilo que aquela mulher, aquilo que a mulher vivenciou, e que nós possamos realmente refletir isso na nossa vida, na nossa família, na nossa vida com o próximo. Que Deus possa nos abençoar e até lá vamos ficar em alerta, porque assim que a gente voltar, a gente realmente dá sequência a esse estudo que vai ser de grande
vai edificar demais as nossas vidas. Então, continuemos a estudar a palavra do Senhor. E você que ficou realmente de ficar aí à frente, continue orando, buscando a Deus e pedindo a Deus orientação, porque eu creio que ao término desse estudo vai ser bênção para as nossas vidas, amém? Que Deus seja louvado nas nossas vidas. E também, pronto, como é 15 dias, né, pastor? Então, nesses 15 dias, a gente não vai poder estar aqui na igreja. Mas, com certeza, os avisos, certo? Vai estar lá, os pedidos de oração vão ficar lá no nosso ministério. Então, que nós possamos ser edificados através, realmente, da palavra do Senhor, através da mulher virtuosa de Provérbios 31. Amém? Que o princípio justamente é isso, é o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos ouvir agora uma canção de preparação para a palavra de Deus que será ministrada. Mas você que está nos assistindo, se você tiver seu pedido de oração, você vai colocar aí nos comentários o seu pedido de oração, porque na segunda-feira, como eu falei para você, nós vamos estar formando o nosso relógio de oração, e o seu pedido vai estar lá, para que possamos interceder por você. Então deixa aí o seu pedido, deixa o seu comentário aí, tá certo? E nós vamos fazer isso, ok? Meus amados irmãos, vamos louvar ao Senhor. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui nessa noite, nos auxiliando, irmãos do louvor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, não é? E só lembrando aos irmãos, mais uma vez, quarta-feira, 19h30, estaremos aqui orando ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Vamos preparar, irmãos, o nosso coração para a santa palavra do Senhor que irá ser ministrada. Sabemos que acima de todos e de tudo está o Senhor entronizado. Os céus e a terra, os homens, os anjos, montanhas e mares declaram a grandeza desse Deus tão maravilhoso. E mediante a tal grandeza, os nossos medos, as nossas crises, tribulações, angústias, enfermidades são nada. Nosso Deus é justo, fiel, coroado e para sempre reinarás. Santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Louvemos a Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a
teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Bom, querido, depois de ouvirmos essa bela canção, nós vamos meditar na palavra de Deus. Como os irmãos sabem, né, nós estamos ainda, e eu estava dizendo aos irmãos, nós só fizemos adiar. Que bom que o nosso aniversário, né, presbítero Juarez e Robson, irmãos, não vai ter apenas um mês, serão 2, que nós estamos celebrando, com alegria ao Senhor, com gratidão. Em abril já acertamos com os irmãos que não vão poder estar aqui, que no caso seria o reverendo Jamerson e Moisés Lira, que estariam hoje, não vão estar aqui, mas estarão em abril, não é? Pastor Marcos e o Exalta Cristo não poderão estar no próximo domingo de hoje a 8, mas terão em abril, né? E se Deus nos permitir, dia 26 o decreto findar, dia 28 estaremos aqui celebrando ao Senhor. Então nós vamos ter 2 meses em vez de 1 de festa. Louvado seja Deus, nada muda, para a honra e a glória do nosso Deus. Então, queridos, nessa noite eu quero trazer uma palavra ao nosso coração. Eu tive pensando o que ministrar hoje, e é porque assim, quando acontecem essas coisas, reverendo, o presbítero Juarez, nós como pastores, nós somos tentados a querer falar do Covid. A gente fica com a língua coçando, né? Querendo falar das coisas. Mas eu pensei assim, puxa, eu quero falar de Deus, né?
Deus é o Senhor. Eu quero falar da igreja. Nós estamos com 15 anos de igreja. Eu queria falar e tentar entender e mostrar para as pessoas acerca da relevância do Evangelho, não é? Da importância do Evangelho nesse mundo caído. É para isso que nós vamos estudar a palavra de Deus. A Covid está aí, tá, mas ela está sob o domínio de Deus. A igreja não perdeu o seu ofício, ela continua com o seu ofício. Deus não perdeu, sabe, os seus atributos nem o seu reinado, ele continua Deus. Então vamos falar sobre a relevância do Evangelho desse Deus, da importância desse Evangelho nesse mundo, aí sim, nesse mundo caído, nesse mundo, querido, de forças contrárias à ministração da sua palavra. Aí nós vamos falar sobre isto. E eu quero convidar você que está em casa a pegar agora a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, lembre-se, nós estamos cultuando ao Senhor. Pegue a palavra de Deus. Abra essa palavra ou procure aí o seu celular, o seu tablet, eu não sei onde você, nesse momento, vai ler a palavra de Deus, mas o importante é que você nos acompanhe na leitura. E nós vamos fazer a leitura da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Sei que os irmãos em casa estão aí, abrindo suas Bíblias, então vamos esperar. 2 Timóteo, capítulo 3. Amém, amém? 5 versos apenas, os 5 primeiros versos dessa carta de Paulo a Timóteo. Lembrem-se que Timóteo era um jovem pastor, discípulo de Paulo. E Paulo dá algumas instruções nessas cartas que escreve para ele. E essa em especial é o tema da nossa meditação nessa noite. O texto diz, capítulo 3, segunda carta de Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Verso 3: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, no entanto, o poder. Foge também destes. Irmãos, veja, eu vou fazer essa leitura em uma outra tradução. Como os irmãos sabem, eu gosto muito da tradução da Nova Versão Transformadora, porque, irmãos, isso aqui é jornal de hoje, isso é o mundo de hoje, é assim que os homens estão. E é por isso que nós queremos falar sobre a relevância do Evangelho na vida dessas pessoas, a importância do Evangelho na vida dessas pessoas. Veja como é que fica esse texto na Nova Versão Transformadora. Veja como ele abre mais o que nós, de fato, precisamos entender acerca daquilo que Paulo está falando a Timóteo e a nós por meio do Espírito Santo de Deus. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Nós estamos vivendo esse tempo, sim ou não? Sim. Estamos vivendo esses tempos difíceis. Por que nós estamos vivendo esses tempos difíceis? Vai dizer, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os seus amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E o que ele diz para cada um de nós é: fique longe de gente assim. Irmãos, veja, eu quero falar sobre um tema que é nosso. Eu quero falar sobre a secularização da igreja. Perceba, a secularização, queridos, tem sido uma das coisas que mais tem contribuído
para o esfriamento da fé nos últimos tempos. E talvez você pergunte, pastor, mas o que é que significa secularização? Eu quero dizer para você que o que isso significa para nós como igreja, na verdade, é essa atitude, queridos, não é? É a atitude de alguém viver sem levar em conta a existência de Deus. Há muitas pessoas vivendo assim, vivendo como se Deus não existisse, vivendo sem levar em conta, sabe, querido, a existência de Deus. Então, a secularização, queridos, é considerar sem valor e sem importância tudo que é religioso. Há pessoas que não consideram como algo prático, algo essencial, a verdade do Evangelho, as coisas religiosas, e nós vemos isso, por exemplo. E aqui, por favor, não quero entrar em polêmica, não quero discutir essa questão, já está sendo muito batido, os irmãos têm suas opiniões, eu tenho a minha, mas, por exemplo, a prova maior disto é que nos decretos a igreja não é considerada essencial. Bom, talvez você diga, o senhor considera, pastor, essencial a igreja? Eu considero. Considero muito essencial. Ela é a resposta para os muitos conflitos. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Não deixando que a igreja se cale. Ela pode até ter as suas portas fechadas, mas o evangelho deve ser pregado. Então, queridos, perceba que a secularização, na verdade, é um ateísmo prático. Na verdade, a secularização é uma forma de ateísmo, e muito prático, queridos, que tem um estilo de vida, sabe, que leva as pessoas a viverem sem que Deus existisse, porque na verdade, quem tem um estilo de vida secularizado, o que é que vai acontecer? Ele exclui da sua vida tudo que é relacionado a Deus. Quem quer viver uma vida secularizada, ele começa a afastar Deus da sua vida, ele não quer nada a respeito de Deus, e não somente isso, ele exclui Deus da sua vida e substitui Deus pelo sucesso, substitui Deus pelo poder, substitui a pessoa de Cristo pela aceitação social. Ele começa a substituir Cristo, constituir as coisas de Deus por sexo, por alguma coisa, sabe, relacionada às filosofias, ou qualquer outra coisa, querido, que venha ocupar o lugar de Deus. Então, um homem, uma mulher, um ser com a sua mente secularizada, ele quer se afastar de Deus. E deixa-me perguntar para você, por que é que nós estamos sofrendo tanto como nação? Por que é que nós estamos sofrendo tanto? Porque tantas coisas estão chegando na nossa nação. Queridos, o texto de Paulo fala de pessoas assim, secularizadas. E nós estamos vendo o que é que essas pessoas pensam e como elas pensam quando elas têm suas mentes secularizadas. Queridos, é isso que o secularismo faz com cada um de nós. E é por isso que o secularismo ela se torna uma filosofia antirreligiosa. Mas, queridos, nós temos visto que nos últimos tempos, o mundo ele tem observado um fenômeno muito curioso. Nós estamos vivendo um tempo interessante, antagônico que nós estamos vivendo. Porque perceba, por um lado cresce, né? E a gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso na internet, o interesse em manifestações religiosas de todas as espécies. Nunca a religiosidade foi tão abrangente e tão procurada, né, na verdade, como está sendo agora. Hoje, todas as religiões devem ser respeitadas, e assim devem ser. As pessoas estão procurando religião, mas perceba, mas por outro lado, queridos, também nunca, sabe, querido, a sociedade foi tão corrupta. Então perceba, ora, se existe uma busca desenfreada em busca de religiosidade, e a população, a nação continua corrupta, alguma coisa está acontecendo. E aqui é o que nós vamos tentar nessa noite entender. Mas, para que possamos começar a entender essa verdade, a Bíblia ela é o nosso manual, ela vai falar sobre isso. E principalmente, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 56. Por que o Salmo, melhor, 53? Porque o Salmo 53, ele fala dessa corrupção generalizada na sociedade. Perceba, há milhares de anos atrás, mais de 4.000 anos atrás, o salmista já falava de uma sociedade corrupta.
de uma sociedade secularizada, com homens e mulheres com pensamento dessas pessoas que Paulo expôs para Timóteo, dizendo: as pessoas nos últimos tempos terão essas qualidades ou estes defeitos, fujam dessas pessoas. O Salmo 53, nos primeiros versos, diz: diz o insensato no seu coração. O que é que um homem secularizado, o que é que um homem insensato diz no seu coração? Não há Deus. É a primeira coisa que ele diz: não há Deus. Corrompe-se e pratica iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Ao verso 3 diz, todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Essa é a visão desse mundo corrupto, desse mundo secularizado, que não somente estava no tempo do salmista, que não somente fazia parte do tempo e do mundo em que Paulo de fato vivenciava suas experiências como pastor, mas está de novo entre nós, homens amantes de si mesmo, queridos, homens que buscam seus prazeres. E isso aqui é interessante, porque segundo o lamento do salmista, estas pessoas, meus amados irmãos, são elas, queridos, que têm suas mentes totalmente fechadas, e são elas que vivem como se Deus não existisse. O salmo aqui, na verdade, queridos, é uma crítica para quem tem esse estilo de vida secularizado. É o salmista há mais de 4.000 anos, alertando o povo: gente, vocês precisam de Deus. Mas o salmista diz que o insensato, o homem corrupto, o homem secularizado, ele diz no seu coração: não há Deus. Ele diz no seu coração: eu não preciso de Deus. Então, queridos, este salmo, na verdade, é uma crítica para aqueles que vivem assim, para aqueles, queridos, que vivem sem Deus, sabe, aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que na verdade não buscam a Deus. E o que o salmista mostra é que quem vive assim, sem Deus para amar, sem Deus para temer, com certeza vai cair na iniquidade. Este é o lamento do salmista. É por isso que ele diz no verso 3, todos se extraviaram, toda a humanidade, e juntamente eles se corrompem, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer que faça o bem. Bom, diante dessa introdução e daquilo que já expomos para você, meu irmão, a pergunta que nós precisamos responder, na verdade, são três perguntas que nós vamos tentar responder nessa noite. A primeira pergunta é: mas como a sociedade chegou a esse ponto? Como é que ela chegou a essa secularização? O que aconteceu com a humanidade para se tornar-se uma humanidade secular? Segundo, deve a igreja se surpreender com isso? Vamos tentar responder. Será que a igreja tem que ficar surpreendida com isso? Terceiro, que atitudes a igreja deve tomar diante da secularização do mundo? É outra pergunta que nós vamos tentar responder nessa noite. Então, queridos, para que possamos entender isso, nós precisamos primeiro entender a sociedade dos últimos dias. Você entende a sociedade que você está inserido? Você já parou para pensar o que é essa sociedade do século 21 em relação à sociedade ou à população ou o mundo, por exemplo, da época dos nossos pais e dos nossos avós? Veja, nós tivemos mudanças em 10 anos que foram maiores do que aquelas que aconteceram em 100 anos de história. Nós estamos vivendo um momento onde as coisas estão acontecendo muito rápido. Mas, queridos, isso aqui é interessante, é que com a rapidez com que ela está acontecendo, vai nos fazendo viver também dentro daquilo que é traçado para que o homem moderno viva. E nós estamos entrando dentro desse conceito filosófico e estamos vivendo também assim. Nós que somos detentores da ortodoxia, nós que batemos o pé e não abrimos mão da verdade bíblica, de um livro que foi escrito, não é? E que revela a vontade de Deus e que por mais de 2000 anos é preservado. Então, nós estamos agora nesse contexto. Então perceba uma coisa: como é que nós vamos começar respondendo essa pergunta? Conhecendo a sociedade que nós estamos vivendo, a sociedade dos últimos dias.
Ou seja, em que condição moral a Bíblia diz que estará a nossa sociedade nos últimos dias? O que é que a Bíblia diz acerca deste tempo? Existe uma grande dificuldade nas pessoas em acreditar, por exemplo, que nós estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. Quando a gente diz que nós estamos vivendo nos últimos dias, algumas pessoas dizem: essa história eu já ouvi muito. Esse negócio que Jesus vai voltar, poxa, olha, desde que eu sou menino, eu havia isso dos meus avós, que diziam que Jesus ia voltar. Eles não levam mais, sabe, isso como sendo uma certeza, não é? Então perceba, queridos, mas a Bíblia mostra que o relato de Paulo, esse jovem Timóteo, no texto que nós lemos, nos deixa claro o quanto está perto, queridos, a volta de Cristo. Irmãos, o que Paulo estava fazendo a Timóteo era alertando a ele que estava próximo à volta do Senhor. Veja se não é isso nos versos de 1 a 4. Saiba que quando? Nos últimos dias. Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, os últimos dias estão se apresentando. Haverá tempos muito difíceis. Aí Paulo vai dizer: olha, se prepara, Timóteo, porque tu vai para o ministério, e no ministério você vai encontrar pessoas dessa maneira. Se preparem que Jesus está voltando, porque veja como é que está o mundo. Porque as pessoas, elas só amarão a si mesmas, e também amarão ao dinheiro. Essas pessoas, elas serão arrogantes e orgulhosas. A pessoa, o habitante desse mundo secularizado, eles zombam de Deus, desobedecerão aos seus pais, e serão ingratas, e serão profanas, não terão afeição e nem perdoarão. Eles serão caluniadores, irão fazer isso um contra o outro. Eles não terão autocontroles. Essas pessoas serão cruéis e odiarão o que é bom. Eles serão traidores, serão atrevidos, arrogantes, e o pior de tudo, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, essas pessoas, elas serão mais amigas dos prazeres que amigas de Deus. Veja, se nós pegássemos agora isso aqui e datássemos embaixo, Queimadas, 14/3/2021, estaríamos falando de uma verdade nossa ou não? Estaríamos. Esta é a sociedade secularizada. Este ainda é esse mundo caído. É esse mundo que precisa da igreja do Senhor. É por isso que a igreja é essencial, porque é ela, queridos, que tem o poder de anunciar o evangelho que transforma a vida de pessoas como estas. Então, meus amados irmãos, essa é a mensagem, e parece que essa mensagem, ela parece uma típica manchete, né? Quem sabe diária dos nossos dias. Veja, o egoísmo das pessoas nos nossos dias, ela chega a nos surpreender. Queridos, é assustador quando a gente nota o quanto as pessoas estão cada vez mais alheias ao sofrimento, como as pessoas estão alheias à dor do seu próximo. Irmãos, eu vi gente brincando com morte de pessoas pela Covid. Rapaz, eu vi não sei se foi no Face ou no Instagram, alguém colocou uma nota de falecimento de uma pessoa que faleceu pela Covid-19. Sabe qual foi o único comentário que a pessoa botou embaixo? Num tom irônico, porque você percebe quando a pessoa está mesmo escrevendo, mesmo sendo frio, você entende? Ele só botou o seguinte: bastava ter usado apenas máscara. Como se assim, essa pessoa, né, não usou máscara, morreu. Será que é só isso? Irmãos, percebam, há pessoas que não sentem a dor do próximo. Amados irmãos, perceba, a sociedade hoje, ela vive como aquele velho ditado que nós tanto conhecemos: cada um por si e Deus por todos. Amados irmãos, diante de tudo isso, nós percebemos que o amor ao próximo cada vez mais tem esfriado. Cada vez mais. Eu dizia isso, deixa eu me ver quando. Em Campina, quarta-feira. Você sabe qual é a oração mais difícil que nós fazemos hoje? A oração de intercessão. Quando eu tenho que gastar tempo, quando eu tenho que dobrar os meus joelhos para interceder pela vida do outro. Queridos, como a gente se apressa em orar, como a nossa oração é rápida, oração relâmpago, como a gente não quer gastar tempo na intercessão pelo outro. Meus irmãos, perceba, note bem aqui uma coisa quando nós vamos analisar esse texto. Veja, quais são as 3 coisas que o texto diz que o povo adorará nos últimos dias. O que é que o texto diz? O texto diz que as pessoas irão adorar primeiro a quem? A si mesmo,
Elas irão adorar ao dinheiro e elas irão adorar ao prazer. São essas três coisas que é a mola mestra de uma mente secularizada, desse mundo caído. É para isso que eles olham. Então vamos analisar, por exemplo, cada uma dessas coisas. Por exemplo, o amor de si mesmo. Elas serão amantes de si mesmo. Elas serão, queridos, humanistas. Sim, irmãos, isso é o amor de si mesmo, é o crer que o homem pode realizar qualquer coisa, que ele é o centro do universo, e é ele que é detentor de todas as coisas. O humanismo, queridos, é essa filosofia totalmente secularizada, e eu digo que é uma filosofia moral. Sim, irmãos, moral porque coloca os humanos como sendo os principais, né? Numa escala de importância. O homem é o ser principal de todas as coisas. O humanismo olha para o homem e diz: ele é o centro de todas as coisas, ele é o mais importante de tudo. Então perceba, queridos, para o humanismo o centro do universo é o homem, não é Deus. Um homem que vive com sua mente secularizada, ele ama a si mesmo, ele não quer saber de Deus. Então é uma perspectiva comum, queridos. Há uma grande variedade de posturas que nós podemos dizer que são posturas éticas, que vão atribuir uma maior importância à dignidade, às aspirações, à capacidade humana do que a Deus. São pessoas que olham para si e são amantes de si mesmas. Pode-se dizer que o humanismo, querido, na verdade, ele procura a transcendência do ser humano como espécie. Ele olha e diz: o homem está acima de tudo. O problema é que, para o humanismo, o homem não está somente acima da criação natural de Deus. É que para muitos, esse homem ele está acima do próprio Deus. Eles vivem como se Deus não existisse. Então perceba que coisa interessante. Eles estão acima das pessoas. Então eu entendo que aqui, meu irmão, trata-se de uma doutrina antropocêntrica, em que o homem é a medida de todas as coisas. O homem é o centro. Então o que Paulo está alertando é: gente, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. O humanismo estará rodeado. Agora perceba, para nós que somos igreja, como é que nós vamos pregar para uma pessoa como esta? Qual é a visão da igreja para uma pessoa que defende, né, a filosofia humanista? A igreja tem resposta para isso? Tem. Nós vamos ver já já. Bom, então, ele diz que primeiro é o amor a si mesmo, que é o humanismo. Mas ele diz que a terceira coisa que os homens vão apresentar, esse homem da mente secularizada, é o amor ao dinheiro. Eita, meu amigo, o amor ao dinheiro, materialismo. Materialismo. É quando o humanismo, na verdade, se torna religião, então ele não fica sozinho. Quando o homem tem o humanismo como filosofia de vida, como religião, o seu Deus sempre será o dinheiro. Porque se ele valoriza ele mesmo, então o dinheiro é o seu Deus. Aí ele se torna humanista e materialista. E fazendo isso, queridos, nós vamos entender que Deus torna-se, melhor, o dinheiro torna-se o seu Deus, porque essas pessoas, queridos, eles valorizam sempre o ter. Para eles, o ter é superior sempre ao ser. Para essas pessoas, sabe, queridos, as coisas estarão sempre acima das pessoas. Elas vão sempre querer ter e não querem saber do ser, porque eles são humanistas e agora são enxertados pelo querer, pelo materialismo. E como se não bastasse, ainda vem um terceiro prazer, e esse é o prazer que é mencionado aqui, é o prazer que nós podemos chamar de hedonismo, porque é o prazer por si mesmo, é a busca desenfreada pelo prazer. Então perceba, um homem que é humanista, materialista e hedonista, é o retrato dessa sociedade caída, secularizada. Então agora, esse homem, queridos, que busca o hedonismo, ele vai ter o hedonismo como um estilo de vida. E o que é que se vai apresentar para ele? É um estilo de vida que sempre está produzido, né, pelo humanismo e pelo materialismo. Não tem como, queridos, raras exceções. Você vai encontrar alguém que é humanista, que não seja, na verdade, materialista, ou que não seja hedonista. Esse tripé molda o homem. Ele vive para agradar a si mesmo, ele vive para atrair para si mesmo riquezas, em busca do prazer para si mesmo. É sempre assim.
E Paulo fala dessas pessoas no verso que nós lemos da sua carta a Timóteo. Então, queridos, perceba, o hedonismo, na verdade, a gente pode dizer que é uma corrente filosófica, né, que compreende o prazer como sendo o bem supremo e a finalidade da vida humana. É interessante que o termo, né, tem origem no grego e é formado pela palavra hedon, né, que significa prazer, desejo, junto ao sufixo ismo, que significa doutrina. Por isso que hedonismo é doutrina do prazer, né? O hedonismo é essa teoria ou essa doutrina filosófica moral que afirma que o prazer é o bem supremo de toda a vida humana. Nesse sentido, irmão, nós entendemos que o hedonismo ele encontra na busca pelo prazer e na negação do sofrimento os pilares para a construção de uma filosofia moral buscando a sua felicidade. Veja que coisa interessante. Pessoas que são hedonistas são pessoas que vivem a retrato, a despeito de todas as coisas, e eles vivem como frases, por exemplo, que nós ouvimos. Há pessoas que dizem assim: ora, se isso te dá prazer, faça. Isso é uma frase totalmente hedonista. As pessoas chegam para você e dizem: rapaz, você está sofrendo por causa de quê? Disso? Vem cá, você fazendo isso aqui, lhe dá prazer? Dá. Então continue fazendo. Uma frase hedonista. A busca do prazer por si mesmo. Interessante que eu vi um dia desse, não sei se foi, acho que foi C.S. Lewis. Ele colocou uma frase, e a frase era o seguinte, era: nada é errado se te faz feliz. Estava lá. Nada é errado se te faz feliz. Uma frase totalmente hedonista. Nada é errado se te faz feliz. Só que no final tinha: assina Satanás. Não é assim, meu irmão? Tu também viu. Então perceba, é justamente essa visão hedonista. Ora, te dá prazer, faça. Sim, porque nada é errado se te faz feliz, faça. Mas quem assina embaixo é Satanás, queridos. A gente vê casamento desfeito por causa dessa frase. A gente vê famílias destruídas, vidas destruídas por isso. Pessoas que fizeram aquilo que o seu coração dizia que era para fazer, porque lhe traziam prazer, esquecendo simplesmente duas coisas. O coração do homem é enganoso acima de todas as coisas. Segundo, prazer verdadeiro nós só encontramos em Cristo Jesus, porque fomos criados para a perfeita adoração desse Deus por toda a nossa eternidade. Não tem prazer em outro lugar. Então, queridos, o que eu percebo é justamente isso. Então, o que eu vejo, queridos, diante de todo esse mundo secularizado, esse mundo onde o homem é, na verdade, um ser humanista, materialista e hedonista, é que essas pessoas vivem como se Deus não existe. Mas tem um problema nisso tudo. É que Deus não se deixa zombar. Irmãos, o problema todo é que Deus não se deixa ser ridicularizado. A Bíblia diz uma coisa interessante, Gálatas capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Regra natural da vida. Então, Deus faz com que quando o homem escolhe o humanismo, quando ele escolhe o materialismo, quando ele escolhe o hedonismo como estilo de vida, a recompensa seja a colheita das suas próprias semeaduras e a consequência de suas próprias atitudes. Então, o homem que pensa que vive sem que Deus existisse, não está entendendo que ele está semeando e que no fim ele vai ter que colher e viver com as consequências das suas escolhas. Então, o que eu entendo é que é isso que está acontecendo nos nossos dias. É isso, queridos. Interessante, eu não sei quem viu isso aqui, mas há algum tempo atrás circulou, isso faz um tempo, Eric está com 20, Eric? Em julho faz 20, né? Está com 19, foi no 11 de setembro, eu me lembro que Eric era bem novinho, né? Eric ter nascido em julho, e em setembro, eu lembro o que aconteceu em setembro, das Torres Gêmeas, dia 11. Bom, então foi nesse período aqui, que circulou depois disso, né, claro, na internet uma postagem que ilustra muito bem essa questão de aquilo que o homem semear, ele colhe, e que disse Deus não se zomba. O homem secularizado, ele vive achando que Deus não existe, mas Deus existe, e deixa que aquilo que ele semeia, ele colha. E eu quero trazer para vocês aqui, vou ler essa postagem, que na verdade é uma resposta da filha de Billy Graham, quando ela estava sendo entrevistada num programa nos Estados Unidos.
acerca do ocorrido em 11 de setembro. E perguntaram para a filha de Billy Graham, como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer nos Estados Unidos da América? A pergunta foi, como é que Deus permitiu que isso acontecesse? E eu achei isso aqui extraordinária a resposta dela. É um pouco longa, mas eu queria que você meditasse na resposta. Você que está em casa, veja qual é a resposta dessa mulher. Por que é que as coisas ruins acontecem? Por que é que 11 de setembro aconteceu nos Estados Unidos? A resposta foi, o nome dela é Anna Graham, né? E ela deu uma resposta extremamente sábia, e por que não dizer profunda. Ela disse, eu creio, veja a resposta dela, que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, assim como nós ficamos. Por muitos anos, aí ela vai agora entrar aqui, eu acho que ela aqui dá um nocaute. Há muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. O homem hedonista tem feito isso, o homem materialista, não é? O homem humanista, o homem secular. Então ela diz, sendo Deus um cavalheiro, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Eu creio que tudo começou desde que ela cita o nome aqui de uma pessoa, Madeleine Murray, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Ela vai listar uma série de coisas que aconteceram. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia na escola. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, que não devemos roubar, e que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com isso. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos corrigir os nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque as suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar a sua autoestima. E nós dissemos, ora, um perito nesse assunto deve saber o que está falando. E nós concordamos sem vacilar. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse que, como rapazes serão sempre rapazes, e como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quanto eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade, e que deveria haver máquinas de distribuição nas escolas, e nós dizemos, isso está correto, isso está certo, tudo bem. Depois, alguns dos nossos oficiais eleitos, mais importantes, disseram que não teria importância alguma o que nós fazemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo o nosso dever de cidadão, e nós concordamos com eles. Dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada. Aí aqui já tem umas coisas parecidas com o Brasil, não é? Então, alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isto é uma coisa sadia, é uma apreciação natural da beleza do corpo feminino. E nós também concordamos. Depois, outra pessoa levou isto a um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-os à disposição na internet. E nós dissemos, está bem, isto é democracia e eles têm direito de ter liberdade de se expressar e fazer isso. E tantas outras coisas que nós vimos aqui no Brasil dizendo que era cultura. A indústria de entretenimento, então disse, vamos fazer shows de TV e filmes que promovam a profanação, promovam a violência e o sexo ilícito. Vamos gravar músicas que estimulam o estupro, as drogas, o assassino, o suicídio, os assassinatos e os suicídios, e temas satânicos. E nós dissemos, isso é apenas diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério. Então, que se faça. Agora nós estamos nos perguntando porque os nossos filhos não têm consciência e porque não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado.
porque eles não, ou melhor, porque não lhes incomodam matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprio, falando daqueles crimes que houve lá de morte nas escolas. Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender, nós escolhemos exatamente aquilo que nós colhemos exatamente aquilo que nós semeamos. E ela disse, uma menina escreveu um bilhetinho para Deus dizendo, Senhor, por que não salvaste aquelas crianças da minha escola? E ela diz, a filha de Billy Graham, eu não sei se ela recebeu a resposta de Deus, mas eu entendo que a resposta de Deus seria, querida criança, não me deixaram entrar na escola. E ela termina a sua entrevista. Os irmãos perceberam a construção da coisa? Amados, nós vivemos num mundo secularizado. Nós, como igreja, estamos cedendo espaço. Estamos cedendo. É isso mesmo, está correto. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde as concessões estão acima dos valores no que diz respeito à vida cristã. Irmãos, para alguns nossos irmãos cristãos, é mais fácil ceder a esse mundo secular do que se agarrar com a ortodoxia da palavra de Deus e viver uma vida digna diante do Senhor. E nós estamos nos perguntando, por que é que essas coisas estão acontecendo? Por que é que o vírus está aí? Por que é que o homem secularizado está aí vivendo como se Deus não existisse? Porque nós estamos fazendo concessões. E o meu medo é que essas concessões comecem a passar de forma desapercebida da igreja. E a gente comece a fazer tipo de concessões como essas. Aí nós vamos estar fazendo concessões, abrindo mão, concordando, balançando a cabeça com esse mundo secularizado. E depois ainda vamos ter a cara de pau de perguntar, por que essas coisas estão nos acontecendo? Queridos, é triste como as pessoas simplesmente elas culpam a Deus e não entendem que o mundo está indo de passos largos para o inferno pelas ações do próprio homem. Mas o homem quer culpar a Deus. É triste, queridos, como nós cremos que toda a verdade, ou melhor, nós cremos que tudo é verdade quando é dito por algum especialista, pelas TVs, pelos apresentadores, pelos programas, mesmo que essas pessoas sejam incrédulas, mesmo que essas pessoas não sejam daquelas que se dizem cristãs, e sejam pessoas secularizadas, com a mente secularizada, pessoas humanistas, pessoas totalmente, queridos, materialistas, hedonistas, e nós aceitamos com tanta facilidade o que eles dizem e dizemos, isso é verdade. Como é triste, queridos, sabe como é triste, sabe como todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno, mas todo mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, que não precise obedecer, que não precise estar diante de Deus, que não precisa servir. Irmãos, como é triste alguém dizer, eu creio em Deus, mas ainda assim vive como se Ele não existisse. Como é triste, e a igreja está entrando nesse funil. A secularização está entrando na igreja, as coisas estão sendo normais. Ah, queridos, se nós fôssemos pontuar aquilo que alguns anos atrás a igreja não admitia, e que hoje aqueles que estão na igreja dizem, mas isso agora mudou, pastor. Mudou, o mundo é outro tempo, é outra conjectura. Não, queridos. Deus continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não mudou. Então, queridos, perceba que é isso aqui que nós estamos entendendo. E não é difícil, irmão, enxergar o desespero em que esse mundo vive hoje. Nós estamos vendo o desespero que esse mundo vive. Nós vivemos numa sociedade atormentada pelo aborto. Nós vivemos numa sociedade hoje onde se você bater num animal vai preso, mas você pode fazer aborto abertamente todo dia e toda hora, você tem direito de tirar uma vida. Irmãos, nós vivemos numa sociedade, sabe, atormentada pela prostituição, pela violência, pelo assédio de crianças. Irmãos, nós vivemos numa sociedade atormentada pela blasfêmia, pela pornografia, pelo alcoolismo, pelos abusos das drogas. Quem visita o Homem de Cristo, como nós vivemos sexta-feira, sabe. Nós vivemos nesse mundo, e tudo isso por quê, queridos? A resposta é simples. Porque nós começamos a fazer concessões.
Sim, queridos, porque nós viramos as costas para Deus, porque os homens abandonaram Deus, porque não há lugar para Deus na vida dessas pessoas secularizadas. É por isso que o mundo está assim. Porque, queridos, se o homem não está presente na sua vida, o homem ele vive mergulhado em sua perdição. Não tem outra receita. E essa atitude, querido, da sociedade de viver sem levar em conta a existência de Deus, está muito expressa em outra passagem também de Timóteo, mas um pouquinho antes da segunda carta, no capítulo 4, em que ele vai também expressar isso. Perceba que o capítulo 4, versos 3 e 4 é uma continuação do que ele vai dizer lá na frente, nos versos que nós lemos do capítulo 5, mas perceba, no capítulo 3 é depois, né? Veja o que ele diz, ó. Capítulo 4. Depois de tudo que eles falam a respeito daquele homem jaccioso, daquele homem sanguinário, daquele homem secularizado, ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Queridos, o que ele está dizendo é que os homens vão viver novamente como viviam nos tempos do juízo do Antigo Testamento, porque lá as pessoas estavam fazendo aquilo que achavam que era certo, e ele está dizendo, hoje as pessoas estão fazendo isso, o que é certo aos seus próprios olhos, cada um segue o seu próprio caminho, eles seguem os seus próprios conselhos, eles chamam o mal de bem e o bem de mal, eles não aceitam em hipótese alguma serem orientados pela palavra de Deus, que para eles é velha e ultrapassada. Agora, o mais triste é que essa verdade não é apenas para as pessoas secularizadas. Há crentes que não aceitam mais conselhos bíblicos. Se você for aconselhá-los citando a Bíblia, eles não gostam. Porque a mente secularizada do cristianismo atual ainda vive aquilo que nós falamos. Eu quero é o meu prazer, eu quero é ser feliz. E na escolha do quero ser feliz e eu quero o meu prazer, muitos estão quebrando a cara. Porque a Bíblia não diz que Deus nos criou para sermos felizes, sem problema. Pelo contrário, nosso propósito de vida é bem maior do que ser feliz e sermos aqueles que buscam a felicidade por si só. Nós existimos para a glória de Deus. E se minha vida como pastor, como crente, como homem, como pai, como esposo, não glorifica a Deus, tudo está equivocado. Eu não vivo para outra coisa, não sirvo para outra coisa. Então, queridos, é justamente isso. Eu quero encerrar mostrando uma coisa para você. A secularização do mundo está assim. Mas finalizando bem rapidinho, e a igreja, como é que está nessa questão toda? A palavra secularização, querido, identifica esse fenômeno histórico dos últimos séculos, né? Pelo qual as crenças e instituições religiosas, elas se converteram em doutrinas filosóficas e instituições meramente levianas. Isso tem afetado diretamente a igreja. Por quê? Porque, perceba, a secularização da igreja que nós precisamos hoje em nosso dia é um processo lento, mas é um processo sutil e um processo bem elaborado pelo inimigo que está matando as forças da igreja. Veja, a atuação dessa força, ela quase nunca é percebida pelos cristãos, por aqueles que estão distraídos ou absorvidos pela vida secular. Eles não conseguem enxergar, porque na verdade esses cristãos, queridos, que estão envolvidos com a secularização, eles acham isso muito natural, eles acham isso inofensivo, e cada vez mais a igreja está perdendo espaço na sociedade, no meio acadêmico, no meio judiciário, no meio político. A igreja vem perdendo espaço. Então esse processo, que aqui são minhas palavras, é um processo demoníaco, porque a secularização, queridos, ela atua como um cupim, né? Essa semana, não sei qual foi, eu vim aqui, Robson, falando aqui sobre os cupins. Pastor, a gente tem que dar um jeito aqui que os cupins estão comendo ali as caixas. Eu digo, mas será que tem tanto assim? A gente não vê, né? No dia que a gente veio lavar aqui as coisas para deixar tudo bonitinho para o aniversário, Juarez me emprestou o aspirador. Quando tu for abrir lá, tu vai ver. Homem, eu passei ali onde nosso irmão Arthur coloca uma caixinha que tinha ali de som. Tirasse era não, Arthur, aquela caixa que estava aí? Está lá atrás, tirou. Meu irmão, quando eu passei o aspirador, quase que a caixa vinha dentro. Só tinha cupim. Então eu enxergo a secularização como um cupim no móvel, ou seja, ninguém vê,
né? A menos que nós estejamos atentos, olhando de perto, até que chega um dia em que uma porta, uma gaveta, ela cai, quando a gente vai abrir, a gente percebe que perdeu a mobília toda. Irmãos, nós temos que estar atentos, porque senão o secularismo entra dentro da igreja. As concessões que aquela filha de Billy Graham faz, a gente começa a fazer, e quando a gente perceber, nós deixamos de ser sal, deixamos de ser luz, e deixamos de ter a vital importância que Deus deu à sua igreja, boca dele para esse mundo caído. Então, queridos, esse processo, ele entra, queridos, sabe, dentro da igreja, e por vezes nós nem nos percebemos, e a Bíblia fala claramente que nos últimos dias nós vamos experimentar muita dessa apostasia. Então, queridos, eu quero finalizar dizendo que a igreja ela tem que perseverar em sua missão. Nós não podemos nos calar, não podemos aceitar, queridos, porque a igreja virou um comércio. Infelizmente, em algumas igrejas hoje, as igrejas televisivas é um verdadeiro comércio. Eles rejeitam a sã doutrina. Esses homens estão dispostos a apenas agradar e alcançar a aprovação dos homens. Eles não estão nem aí com questão doutrinária, eles não querem nem saber, queridos, sabe, de caminho de obediência à palavra. O que eles querem é montuar para si dinheiro. Aí você vê homens se dizendo de Deus, humanistas, materialistas, hedonistas, homens que brigam para ter o maior império, a maior igreja, homens que querem ter o melhor em termos de avião, de jato, de fazenda. Irmãos, a secularização está entrando dentro da igreja. Então a igreja ela tem que perseverar, e aqui eu finalizo. Como é que a igreja deve agir diante dessa secularização? Como é que ela deve agir diante dos interesses da sociedade por Deus? Como é que ela deve agir diante do egoísmo dos homens, de querer servir a Deus, mas continuar com suas vidas profanas diante do relaxamento da doutrina? Como é que ela vai agir? A palavra é uma só. A igreja tem que ser perseverante, ela não pode ceder. Nós temos que ser perseverantes. Sim, queridos. Jesus deixa claro no texto de Mateus 24, 13 e 14: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então Jesus deixa claro nesse trecho, meu irmão, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E você sabe, meu irmão, que são aqueles que vão perseverar até o fim. Você sabe de quem Deus está falando? Aqueles que irão perseverar até o fim são estes que são eleitos do Senhor, os salvos do Senhor, a igreja do Senhor. E somente estes irão perseverar até o fim, queridos. Perceba que Jesus está falando justamente sobre isso, queridos. Ele fala sobre a ligação de perseverar com a pregação das boas novas. O que Jesus está dizendo é: gente, os dias serão difíceis. Homens amantes de si mesmos, mentirosos, gananciosos, hedonistas, secularistas, materialistas. Mas a solução para esse mundo ainda é a igreja. Ela não pode perder o foco, mesmo que alguém olhe e diga: a igreja também está secularizada. Há muitos líderes seculares dentro da igreja, líderes que só querem saber do dinheiro, só querem saber da fama, só querem, sabe, viver para o prazer, mas mesmo assim a igreja ainda é o remédio para esse mundo caído. E ainda existem igrejas sérias, ainda existem pastores sérios, e nós devemos nos juntar, queridos, e salvar esse mundo com a pregação do evangelho. O texto é muito claro, a nossa principal missão aqui é pregar o evangelho a toda criatura. E o que a igreja deve fazer quando vê os sinais dessa apostasia como nós estamos vendo agora? É o que a Bíblia diz em Mateus 24, a partir do verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor virá. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Verso 44, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais é a hora que virá o Filho do Homem. O que Deus está dizendo para nós é que nós, além de perseverar, a igreja deve vigiar constantemente. Irmãos, nós estamos em uma guerra. Nós estamos debaixo de uma guerra sendo travada nos céus. E se nós baixarmos as guardas, isso significa abrir portas de oportunidade para que o inimigo, querido, entre. E o inimigo é feroz, ele é impiedoso, ele é oportunista. Se a igreja não se assegurar das suas faculdades, do seu papel na sociedade, nós vamos abrir guarda, e o inimigo vai entrar, queridos, de uma vez por todas. Eu entendo que qualquer vacilo pode significar perdas.
É o que disse o Senhor Jesus sobre o fim desse mundo, queridos. O que foi que ele disse sobre o fim do mundo? Ele disse que será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Isso nos mostra que nem todas as igrejas serão corruptas, e que os cristãos também não devem viver enfurnados em suas casas, que nós devemos nos reunir regularmente uns com os outros, participando de uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja que reverencia a Deus, e muito mais, queridos, vivermos para pregar o evangelho a toda criatura, porque infelizmente, atualmente, nós vivemos dias onde os homens estão rejeitando a sã doutrina. Mas sabe, queridos, nós temos que entender justamente isso. Eles não somente rejeitam a sã doutrina por si mesmos, porque muitos cristãos dizendo crente, rejeitam a sã doutrina, pastores se dizendo pastores, rejeitam a sã doutrina da palavra de Deus. Então, queridos, a conclusão que eu chego é que, enquanto nós estivermos diante de Jesus Cristo, nós precisamos entender o nosso papel como igreja, porque tudo realmente se resume a sermos servos fiéis do Senhor, servos tementes a Deus, sermos bons mordomos das doutrinas fundamentais do cristianismo e entendermos que nós somos a solução como igreja para esse mundo secularizado. E o desafio para nós não é outro, porque a lição prática que nós tiramos nessa noite para nós é, queridos, devemos obedecer a Deus, porque esse hoje é o nosso maior desafio. O maior desafio da igreja é ser fiel a Deus, porque muitos estão negociando a sua fidelidade, muitos estão abrindo mão, mas nós somos uma igreja que preserva a ortodoxia. Não é nenhum orgulho, nenhuma vaidade dizermos que somos uma igreja que preserva a verdadeira doutrina. Isso deve ser uma consciência de cada um de nós que fazemos a igreja presbiteriana do Brasil. Para nós que estamos aqui há 15 anos, os irmãos sabem que conhecem a igreja, não negociamos a nossa fé, nem negociamos a nossa doutrina. Entendemos que estamos num mundo secularizado, mas entendemos que a igreja continua sendo a resposta, que nós temos que fortalecer a igreja do Senhor. E como é que eu fortaleço a igreja do Senhor? Começando por mim e por você, firmando os compromissos com o nosso Deus, para que as pessoas vejam em nós exemplos de crente, que não negociam a sua fé, que não abrem mão da sua doutrina, que creem no Deus Todo-Poderoso como o Senhor absoluto de todas as coisas. E aí nós fortalecemos a igreja. Deixa eu confessar uma coisa para os irmãos aqui, muito pessoal, mas está gravando, mas não tem nenhum problema, não é nada que possa desabonar ninguém. Mas a semana, eu acho que eu vim conversando com o César, quando eu estive vendo o Homem de Cristo sexta. Como igreja, eu me senti fragilizado. E eu vou dizer a você por quê. Porque alguém disse, pastor, o senhor não acha que nós devemos nos reunir para ir de encontro a essa situação, falando sobre o decreto? E eu parei e analisei. O que a igreja queimadense hoje representa para a cidade de Queimadas? E eu comecei a fazer isso, eu fui para a cama dormindo, pensando nisso, fui dormir pensando nisso. Qual a importância da igreja hoje na sociedade queimadense? Nós não podemos pensar igreja como placa denominacional. Eu não posso pensar na minha importância como igreja local, como placa denominacional na cidade de Queimadas. O meu pensamento é, como a cidade de Queimada, como os políticos, como os homens, como a sociedade, como os poderes constituídos veem o reino de Deus na cidade de Queimadas. Que força nós temos? Que autoridade nós temos? Isso é um caso a se pensar. Estamos aqui há 15 anos e essas coisas têm me incomodado, porque eu entendo que se a igreja não é relevante, a culpa não será de Deus, a culpa é nossa. Nós somos a igreja, nós podemos tornar a igreja relevante. Lembra de Atos capítulo 2, que será matérias para o próximo sermão? Ela era uma igreja relevante, ortodoxa, cumpria a doutrina dos apóstolos, mas mesmo assim, era uma igreja simpática, que caía na graça do povo, era respeitada. Então nós precisamos retomar isto, e por isso eu escolhi hoje esse dia, em que nós estamos com as portas fechadas, para falar para um grupo de pessoas que nos escuta pelo perfil do nosso Facebook, para poucos irmãos que estão aqui, que nós precisamos ser uma igreja relevante.
Isso começa comigo e com você, firmando um compromisso. Porque o nosso maior desafio hoje é sermos crentes fiéis a Deus. Vamos orar a Deus, queridos. Feche os seus olhos. Você que está em casa, vamos falar com o Senhor. Deus de graça, Deus de misericórdia. Hoje nos foi nos apresentado um retrato desse mundo secularizado. Homens amantes de si mesmo, homens amantes do dinheiro, homens que vivem em busca do prazer. E nós, como igreja, somos o representante do reino de Deus em meio a essa sociedade caída. Nosso desejo, Senhor, nessa noite, é que o Senhor nos abençoe como igreja, para que possamos ser relevantes aonde o Senhor nos levar. Como igreja, no sentido de pessoas reunidas, fazermos a diferença na sociedade que o Senhor nos colocou. Mas como igreja, individualmente, sermos relevantes e fazermos a diferença aonde o Senhor nos colocar. No trabalho, na escola, na família, na sociedade. Não permita que negociemos a nossa fé, que a secularização invada os nossos corações a ponto de abrirmos mãos das nossas convicções. Nos dá, Senhor, o privilégio de poder andar na cidade de Queimadas, que é a nossa realidade, de cabeça erguida, sem que ninguém nos aponte como sendo uma igreja ou pessoas que negociam a sua fé. Continuamos aqui, Pai, diante de todo esse momento que estamos vivendo. As portas continuam fechadas, mas a Tua palavra continua sendo ministrada. Há muitos que estão precisando agora, Pai, da igreja do Senhor, de cada um de nós. Então capacita-nos, nos dá palavra, para que possamos levar para essas pessoas que estão agora necessitando de ouvir a verdade relevante do Evangelho que muda, que transforma e que salva o homem pecador. Eu te agradeço, Pai. Muito obrigado por tudo. Nos leva para casa em paz. Nos guarda e nos protege durante essa semana, para que na próxima quarta-feira possamos estar aqui falando do Teu amor. No próximo domingo estaremos aqui também, Senhor. Não deixaremos, mas não apenas estaremos cumprindo o nosso papel e obrigação no que diz respeito à liturgia dos nossos cultos. Queremos também ser boca de Deus para a cidade de Queimadas. Nos ajuda nisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Fiquem de pé. Recebam a bênção do Senhor sobre vossas vidas nessa noite. E que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, único e soberano Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações que são advindas do Teu Espírito, Senhor, repouse sobre nossas vidas, repouse sobre as nossas famílias, que a Tua graça e misericórdia repouse sobre a cidade de Queimadas, sobre a nossa nação acometida deste mal, que a Tua graça e misericórdia alcance o coração de todos aqueles, servos do Deus Altíssimo, igreja do Senhor, espalhadas nos 4 cantos do planeta Terra. Se você foi abençoado, diga amém. Foi muito abençoado, diga glória a Deus. Cheiro no coração de você que está nos ouvindo agora. Vamos encerrar nossa transmissão. E para você que está aqui nos auxiliando nos trabalhos técnicos, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até domingo.